aprender a fazer aqui o beta-HCG, né, exame de gravidez, teste de gravidez qualitativo. Então, no primeiro momento aqui, eu vou ensinar vocês a separar. Então, vamos lá. Lembra daquela aguinha que eu mostrei para vocês, ok? Aquela aguinha, naquele tubo com anticoagulante, nós chamaremos de plasma, tá bom? Eu disse para vocês o plasma sanguíneo, né? Aquela aguinha, aquele líquido amarelo, aquele componente do sangue, aquele líquido amarelo, na presença do anticoagulante, nós chamaremos de plasma. Todo mundo lembra isso aí, né? Bom, quando aquele líquido estiver em um tubo sem a presença de anticoagulante, nós chamaremos de soro, tá bom? Soro sanguíneo. Lembra dos exames bioquímicos realizados, soro sanguíneo, aqueles que nós estudamos naquela parte de anticoagulante, ok? Por quê? Lembra quando eu estava dizendo para vocês que aquele líquido, ele contém proteínas, e entre elas proteínas de coagulação? Quando o sangue coagula, aquelas proteínas de coagulação, elas são gastas promovendo o coágulo, ok? Quando eu uso um tubo sem anticoagulante, o que acontece? O sangue coagula, né? Todo mundo viu o sangue coagulando, né? O sangue coagula, as proteínas de coagulação foram gastas para produzir o coágulo, então aqui não tem mais proteína de coagulação, então sem proteína de coagulação nós chamaremos de soro sanguíneo. Agora vamos resumir. Se eu extrair aquele líquido em um tubo com anticoagulante, eu chamarei de plasma, tá bom? Se eu extrair aquele líquido em um tubo sem anticoagulante, eu chamarei de soro, tá bom? Com anticoagulante, plasma. Sem anticoagulante, soro. Sem anticoagulante, soro. Com anticoagulante, plasma, tá bom? Então vamos lá. Aí, vocês perceberam que eu levo pelo menos 1 hora para extrair um pouco do líquido, não é isso? Ok? Então, é sem futuro ficar aguardando a sedimentação para separar o líquido para a realização desses exames. Bem antigamente, antes da invenção da centrífuga, o pessoal coletava de manhã, deixava em pé numa geladeira e ia fazer os testes de noite ou às vezes no outro dia, quando o líquido já estava bem sedimentado, bem separado para extrair aquele líquido para fazer esses exames. Depois da invenção da centrífuga, o que acontece? Eu separo esse líquido em questão de 10, 15 minutos, eu já separo muito, certo? Muito rápido, e eu não preciso esperar do final da tarde para a noite para fazer os testes. Aqui eu uso a centrífuga, na hora, em poucos minutos eu separo, já começo a fazer os exames até literalmente quase que na hora e entrego os exames bem mais rapidamente, beleza? Então vamos lá. Como usar a centrífuga? Aqui eu tenho o botão liga-desliga, ó. Ligado, desligado, ligado, desligado. Aqui eu tenho um cronômetro retroativo, ó. Eu tenho uma marca, eu coloco em quantos minutos eu quero centrifugar e aí ela começa a retornar. Quando chegar bem no zero, ela para sozinha, tá bom? Vamos lá. Aqui eu tenho um ajuste de velocidade. Eu vou já mostrar para vocês como é que se usa. Aqui, para centrifugar, eu tenho aqui uma centrífuga com capacidade para 12 tubos. Onde se acomodam os tubos nós chamamos de caçapas. Então são 12 caçapas para alojar 12 tubos, ok? Na hora da centrifugação, o que é que tem que acontecer aqui? Eu vou colocar os tubos equilibrados, um de frente para o outro, norte, sul. Aí o outro eu boto no norte ou no sul, o outro eu boto no norte ou no sul, até fazer como se fosse um asterisco, ok? E coloco essas amostras para rodar. Sobre a rotação, deixa eu logo cobrir aqui os espaços para vocês já começarem a ver aqui.
Obrigatoriamente, eu tenho que sempre colocar um tubo de frente para o outro para equilibrar o peso. E os dois tubos devem ter obrigatoriamente a mesma quantidade de amostra, tá bom? Então vamos lá. O tubo, um de frente para o outro, deve ser com o mesmo tamanho, o mesmo peso e deve ter a mesma quantidade de amostra. Percebam aqui, ó, esses dois tubos têm a mesma quantidade de amostra? Não, tem, né? Então, eu boto uma ponta, um extremo, e o outro na outra ponta, o outro extremo. Vou pegar mais dois tubos, ó. Esses dois tubos, eles têm a mesma quantidade ou não? Se eles não têm a mesma quantidade, diferem aí, divergem, certo? Não estão com a mesma quantidade, o mesmo peso. Então, o que acontece aí, ó? Eu vou ajustar melhor aqui, ver quais são os que se aproximam em quantidade, peso. Ó, também não tem, né? Estão vendo? Não tem o mesmo peso. Olha isso, ó. Tem o mesmo peso, né? Ok. Então, um no extremo, outro no outro extremo. Mesma quantidade, né? Ó. Estão vendo? Ok, ó. Quando vocês tiverem prática, isso aqui vai ser feito muito rápido. Agora, com a explicação e os detalhes, acaba ficando mais lento, ó. Agora vem o pulo do gato, ó. Observem que nenhum desses tem o mesmo peso. É isso? Ou seja, a mesma quantidade de amostra. Então, o que acontece aqui? Quando eu tenho amostras na qual eu tenho que centrifugar e eu não tenho nenhum outro tubo com a mesma quantidade, o mesmo peso, eu nunca posso centrifugar amostras em números ímpares, ou seja, eu não posso centrifugar só um, eu não posso centrifugar 3, 5, por quê? O peso da centrífuga deve estar totalmente equilibrado. O peso que tem de um lado, obrigatoriamente tem que estar equilibrado com o peso do outro lado, obrigatoriamente, porque senão a rotação vai puxar o peso para um lado e em alta velocidade ela vai começar a tremer. Quem sabe, se ninguém prestar atenção, tremendo, ela vai cair nessa bancada. Em alta rotação ela pode estourar, soltar uma tampa em alta velocidade, pegar na cabeça de alguém e aí a cabeça já era, certo? Ó, ok? Ou ela pode simplesmente estourar, se soltar o eixo aqui, papocar tudo, é um problema que eu já vi até uma reportagem que um técnico morreu em um acidente com a centrífuga, beleza? Tem que estar sempre equilibrada, não pode rodar em números ímpares, sempre em números pares, e os números pares equilibrados em seus extremos, e as amostras devem ter exatamente o mesmo peso, a mesma quantidade, ok? Então, ó, tem 3 no extremo, 3 no outro. Aqui eu não tenho amostras compatíveis, né? Mesma quantidade, mesmo peso. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar um tubo, ok? Com um tubo que tenha o mesmo tamanho, o mesmo peso. Tenho que balancear o peso no tubo com água, ou seja, eu não vou usar esse tubo para fins diagnósticos, para fins de exame. Eu vou usar só para equilibrar o peso na centrífuga e evitar um problema. Então, olha só, coloco aqui, ó. Percebam, o tubo tem a mesma quantidade, está equilibrado. Pessoal, eu já vi histórias de estagiário que pegava o tubo que tem sangue. Ah, me disseram que tem que botar água e botar água no tubo que tem sangue. Você estragou, você acabou, já era a amostra, tá bom? Nunca pega um tubo seco, bote água, equilibre o peso e aí coloque
Um no extremo, outro no outro extremo. E como eu tenho mais 3, serão 3 situações da mesma forma. Pego água. Esse aqui tem um pouco mais, então eu vou acabar tirando, ó. Para tirar eu aperto um pouco, introduzo, solta e ele suga a água. Suguei demais. Mesma quantidade, ó. Um no extremo, outro no outro. E aí, repete-se novamente. Vou tirar um pouquinho. Um no extremo, outro no outro extremo. Bom, agora eu fecho a tampa, ok? Ligo a centrífuga, ajusto o tempo que eu quero que centrifugue aqui. Eu vou colocar 15 minutos. Para 15 minutos, eu vou bem aqui, ó. Mas eu vou colocar, é para ser 15, vou colocar 10, só para a gente não tomar muito tempo, já separa uma boa quantidade. E aqui agora, no ajuste da velocidade, eu tenho um medidor aqui analógico, tem uma pontinha. Cada vez que eu vou rodando aqui, ó, esse medidor, ele vai subindo. Percebam que eu tenho uns números aqui, ó, 0, 1, 2, 3 e 4. Não é isso? Dá para ver os números? Cada número desse indica a velocidade em que a amostra está girando, ok? Quando essa seta está apontada para o número 1, isso indica que as amostras estão rodando 1000 vezes dentro de um tempo de 1 minuto. Ele está rodando 1000 vezes dentro de um tempo único de 1 minuto. Essa rotação nós chamamos de RPM. Tá bom? Anotem essa palavra, vocês verão muito em concurso. RPM. RPM quer dizer rotação por minuto, ok? Se o RPM estiver no número 1, isso quer dizer 1000 vezes dentro de um tempo de 1 minuto. 1000 RPM, ok? Se eu aumento e coloco isso bem no meio entre o 1 e o 2, isso quer dizer 1,5. 1,5 quer dizer 1500 rotações por minuto, 1500 RPM. Legal? Se eu aumento isso para o número 2, se você vê que a seta está no 2, são 2000 RPMs, 2000 rotações dentro de um tempo de 1 minuto. Vezes 10 minutos é muita rotação, ou seja, em alta velocidade. Para exames bioquímicos e sorológicos, geralmente o recomendado são 3000 RPM, mais 2500 caso a amostra centrífuga esteja tremendo, um pouco em risco, ainda é aceitável. Eu vou colocar aqui, ó, 2.500, 2,5, 2.500 rotações por minuto, 2.500 RPM. É aí que começa, tem que começar a se ligar na centrífuga. Com muita experiência você vai fazer isso rápido, mas hoje, como aprendendo, tem que ter detalhe. Você vai entre 2.000 RPM, você dá uma paradinha por segurança e vê se a centrífuga não está tremendo, ó, pulando. Se ela estiver tremendo e pulando e você não presta atenção, ela vai tremer, vai cair da bancada em alta rotação, vai atirar caçapa com tubo na cabeça de todo mundo aqui, certo? Ó, e aí provavelmente nós teremos um problema seríssimo. Ela em alta rotação, ainda ligada na tomada, atirando tubo para todo lado, ia ser um desastre laboratorial, ok? Como ela não está tremendo, aí eu vou até o recomendado 3.000 RPM. Estão vendo aqui, ó, o acidente que eu vi há uns anos atrás, né? Eu vi uma reportagem. A
o senhor estava aqui, os tubos estavam desequilibrados, parece que o eixo estava frouxo, se soltou, pegou a tampa, saiu, pegou na cabeça da pessoa em alta velocidade e o senhor morreu. O que está acontecendo aqui, ó? A amostra, eu vou dar uma parada aqui, só para vocês, é rápido, não faz parte do sistema, isso não é para acontecer no laboratório, é só para aprendizado. Ó. Olha isso aqui, ó. Não pode parar dentro de um laboratório e abrir isso aqui, tá certo? O que está acontecendo aqui é um procedimento controlado, etc. Então, vendo a velocidade da rotação, aí é porque está parando, ó. Ok? Beleza. Volta para cá agora. 2,5. Vou deixar um pouquinho a 2,5 e vou a 3. Agora vem a explicação do porquê centrifugar. Ok? Vamos lá. Quando eu coloco aqui na centrífuga, deixa eu dar um exemplo bem ridículo aqui. Esse exemplo bem ridículo. Alguém aqui já andou de roda gigante? Oh, desculpa, roda gigante não. Espalha-brasa. Alguém já brincou de espalha-brasa? Espalha-brasa é assim, ó. O espalha-brasa, você nota que ele começa a rodar, do jeito que os tubos estão rodando aqui. Como é que é a brincadeira? Ó? A brincadeira de espalha-brasa é assim. A pessoa te bota sentado numa cadeira do espalha-brasa, não é isso? Bota aquele cinto de segurança, maior mentira, né? Aí bota, sai equilibrando os pesos. Vocês já notaram que quando a pessoa te senta aqui, ela senta outra pessoa igual lá na outra ponta? E quando a pessoa senta um aqui, ela senta outro igual, às vezes todo mundo sentou, ele vai lá e tira você da cadeira. Ei, por favor, você senta naquela outra ponta ali. Já perceberam isso? Ok. Ali vai ser uma rotação em alta velocidade. O espalha-brasa, ela tem um eixo no centro, e se você não equilibrar os pesos na hora da rotação, aquele eixo vai empenando e pode gerar um risco de acidente. Alguém já chegou e viu um espalha-brasa com aquele eixo do centro assim um pouco torto? Né? Eu já vi, ok? São pessoas que não obedeceram essa regra. Aquilo ali pode ocasionar um acidente. Mas do espalha-brasa, vamos voltar para cá. A pessoa te senta no espalha-brasa, senta outra pessoa reta do outro lado, bota um cinto de segurança, mó mentira, o negócio começa a rodar, você segura no cabo de aço e confia a sua vida nas suas mãos, porque se for confiar naquela correntinha, você morre, né? Então vamos lá. Quando o espalha-brasa começa a rodar, você percebe que se você não se segurar, aquela rotação, ela te joga lá para o fundo. Já perceberam? Você fica assim, e aquela força te jogando lá para o fundo. Vocês perceberam isso? Ok. Então, vocês percebem que a rotação cria uma força que te rebola para o fundo. O que é que está acontecendo aqui? Eu peguei os tubos, coloquei nas caçapas, equilibrei os pesos nas suas extremidades, liguei o botão, botei essas amostras aí para brincar de espalha-brasa, certo? Ó. Só que a diferença de mim para os tubos é que dentro do tubo tem sangue. Essas células lá estão soltas. Essas células não têm nenhum cinto de segurança para segurá-las. E se tivesse cinto de segurança, se elas tivessem mãos para se segurar em alguma coisa, também não teria onde se segurar. Então, se não tem cinto de segurança nas células, elas não têm mãos para se segurar em nada. E mesmo se tivesse, não tem onde se segurar, quando começar a rodar, a força vai fazer o que da rotação? Empurrar as células lá para o fundo, não é isso? Na hora que essa força da rotação, certo, empurra as células lá para o fundo, acontece aquilo que aconteceu nos tubos do VHS. A separação, as células são empurradas lá para o fundo, você vê do meio do tubo para cima só aquela aguinha amarela, que aqui no tubo é chamado de soro sanguíneo e ali com anticoagulante é chamado de plasma, ok? Do meio para cima só o soro, a aguinha. Do meio para baixo só as células, a parte vermelha, ok? E se para fazer o exame eu preciso do soro sanguíneo em grande quantidade para fazer vários exames, então toda a amostra que eu precisar do soro sanguíneo eu preciso centrifugar. Deu para entender? Ok?
Quais são os exames que eu preciso do soro sanguíneo? Ou seja, quais são as amostras que eu preciso centrifugar? De acordo com aquela relação de exames, são os exames bioquímicos e os sorológicos. Beleza? Pra gente ir, todo mundo já sabe que aqui é retroativo, quando chegar no zero para. Mas pra gente não ter que esperar aqui os 10 minutos, eu já vou parar, mostrar para vocês como é que funciona essa centrifugação aqui, ó. Desligar. Vou zerar aqui o ajuste da velocidade. Agora sim, eu vou fazer o correto, não vou abrir a tampa, vou esperar ela parar sozinha. Ok. Olha isso aqui, galera, ó. Tá bom? Aqui eu tenho soro para fazer pelo menos uns 8 a 10 exames. Ok? Tenho muito, ó. E esse tubo, né? Lembra que os exames bioquímicos e sorológicos podem ser coletados nos tubos amarelo ou vermelho. Que amarelo ou vermelho não tem anticoagulante, e assim o sangue vai coagular. E coagulando, eu gasto as proteínas de coagulação, ela não é mais plasma, passa a ser soro, ok? Só que o tubo vermelho, ele não tem isso aqui que nós chamamos de gel separador, o tubo que é totalmente vermelho. Tem um tubo vermelho, mas tem um anel amarelo, ok? Ou seja, ele não é totalmente vermelho, ele é dupla função, né? Ou seja, o amarelo sempre representa a presença desse gel aqui, ó, que não deixa ele se misturar. Hoje o amarelo, ele é mais recomendado nos laboratórios, porque às vezes você é um estagiário, está conversando aqui e tal, e se empolga e, vixe, mexeu a mão aqui, eita, não se misturou, certo? Ó, porque tem um gel que fica bem no meio entre as células e o soro, que não deixa se misturar. O tubo é de acrílico, então o que eu vou fazer não tem perigo, ó. Eu venho aqui, fala, meu Deus do céu, e agora, caiu, misturou, foi tudo, pelo amor de Deus. Ah, por que não misturou? Porque tem um gel que fica bem no meio entre as células e o soro, impedindo que ele se remisture. Mas se fosse o vermelho não tem o gel, ok? Se ele não tem o gel, você tem que tirar da centrífuga assim, ó. Porque se você fizer menos assim, ó, sem querer, já mistura tudo, já tem que centrifugar tudo de novo. E às vezes a amostra não aguenta uma segunda centrifugação, as células não aguentam a pressão de esmagamento de uma empurrando a outra para baixo, pressionando por baixo e acaba hemolizando. A amostra sofre hemólise, a hemoglobina vaza da célula, se mistura ao soro, contamina o soro para os testes que seriam feitos, que não pode ter a presença da hemoglobina, e aí você tem que ligar para o paciente. Alô, seu Zé, aconteceu um problema aqui, você pode vir de novo aí com fome, pegando um lotado, ou pagando Uber de novo, para quando chegar aqui eu lhe dar uma furada de novo. Aí dependendo do que você disser, né, ele pode dizer, vou sim, minha filha, ela pode dizer, seja responsável, vai para pi, entendeu? Tem esses problemas que ocorrem aí. Legal? Então, depois desse teste, o que vamos fazer? Aí cada um de vocês vai fazer o seguinte. Vai pegar essa caneta piloto. Eu vou... Ah, tá aqui. Tá a triagem já, né? Ó, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar o tubo da amostra, o tubo de hemólise. Você vai colocar as iniciais do nome do paciente no tubo de hemólise. Vou botar aqui. SMT. O número da triagem, número 1. E embaixo o teste a ser realizado. Você vai colocar BH